Conectando. Oi, Juju, tudo bem? Oi, tudo bem? Estão me escutando? Sim. Sim. Tudo bem, Ai, Juju? que bom, gente, tudo bem. Ó, queria agradecer o convite, pedir desculpas, né, por não ter conseguido uma data antes, mas é porque a vida estava insana. Consegui esse tempinho agora e estou muito feliz. Obrigada, viu? Imagina, e a gente que agradece a sua participação. A gente está muito feliz em ter você aqui conosco. Ai, que bom. Obrigada mesmo. Então, meninas, Juju, só para você entender, a Carol vai fazer algumas perguntas, mas vai ser mais um bate-papo. Uhum. E aí ela vai gravar, né? Porque alguns frames da entrevista vão no Instagram. Então, eu vou desligar meu áudio e minha câmera, mas qualquer coisa podem me chamar, tá? Tá Tá ok. bom, Carol, você me deixa bonita aí, viu? Porque eu tô com cara de quem tá viajando. Você Por está. favor. Parece. A gente pega só fragmentos, né, da entrevista que é feita pelo Zoom para fazer um carrossel no Instagram, certo? Com sua Né? fala, e a gente Uhum. só sobe depois que você aprovar. Ai, combinado. Tá ótimo? Mas eu sou fácil, pode ficar tranquila. Que bom. Juju, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi que começou essa sua paixão pela área fitness, né? Se você sempre foi ligada à academia, a fazer exercício, a motivar as pessoas. Carol, eu acho que eu estou até abordando muito isso nesses últimos dias. A minha paixão por. Hoje eu vejo que foi uma paixão por saúde. Ela começou em casa, com a minha mãe. Mas não que a minha mãe fosse aquela mãe que, olha, você tem que comer isso porque é saudável, tem que fazer isso porque é saudável. Os hábitos da minha mãe, desde sempre na minha casa, eram. A nossa casa era uma casa que comia comida, sabe? Lá em casa não tinha pacotinho de miojo, não tinha pacotinho de bolacha, não tinha nada industrializado. A minha mãe, ela tem descendência dinamarquesa. Os pais dela são dinamarqueses, vieram para o Brasil, então ela foi criada comendo comida. Então, na minha casa, a gente comia comida. E eu via ela se cuidando, tendo cuidados, sabe, não só com a alimentação, mas de uma forma ainda muito sem saber o que era aquilo. E depois um cuidado com o corpo. E eu fui me espelhando na minha mãe. Quando eu tinha 18, não, 15 anos, eu fazia balé quando criança, porque toda criança, toda menina faz balé. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu não queria mais fazer balé. E eu falei, mãe, posso ir para academia com você? Ela ia já fazer musculação. E eu comecei com 15 anos a fazer musculação. E nessa idade, acaba que a gente fica mais vaidosa, né? A gente quer cuidar um pouquinho mais do corpo. Eu nunca tive problema com peso, porque eu era uma criança saudável. Como eu disse, que não, eu fui conhecer um biscoito recheado na casa de um amigo depois de, sei lá, adolescente. Eu não tinha contato com aquilo em casa. Então, eu comecei a ficar mais vaidosinha com uns 15 anos, comecei a ir para academia e quando eu me mudei, eu saí de casa aos 16 anos para morar sozinha, para estudar fora. Aí eu tive duas alternativas. Ou eu ia para o fácil, que é o que todo mundo fazia, que é comprar comida congelada, enfim, a praticidade, né? Porque eu morava sozinha. Ou eu encarava. Eu comprava salada, eu lavava alface, eu fazia minhas comidinhas e eu fui para esse lado. E aí eu fui pela primeira vez no nutricionista, eu tinha uns 16 anos, e nunca mais, não teve uma semana da minha vida que eu falei assim, ah, não, essa semana eu não vou para academia, essa semana eu vou comer errado, nunca mais. Foi uma paixão que foi só crescendo. Pô, coisa boa. E hoje em dia, além da sua mãe, quem é que te inspira, assim, até nas redes sociais? Nesse lado, Aham. Carol, hoje em dia quem me inspira sou eu mesma. Coisa boa. Juro, assim, eu tenho meu nutricionista, o Luciano Bruno, que é uma pessoa que me inspira muito e uma pessoa na qual eu confio muito. Mas hoje em dia eu não vejo na rede social alguém que fala tanto de ser saudável, de saúde, de viver isso
da forma que eu vivo. Então, eu busco inspiração em mim mesma hoje em dia. E outras pessoas também, né? A gente vê que o Serginho, ele também mudou a vida dele e não por que você dizia, né? E pelo convívio. Então, você inspira também Foi. muita gente. Como É é aquilo que a gente sempre fala, o exemplo, ele arrasta. Eu e o Serginho, a gente estamos casados há 7 anos. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, ele está na melhor fase da vida dele. Ele é praticamente um atleta, de corrida. E nunca, nunca, nunca foi porque eu falei, eu obriguei, eu impus ou eu impliquei, né, com o que ele comia. Pelo contrário, eu fui ensinando ele, amor, experimenta isso aqui, olha que delícia. Ele, não, não quero, não, não gosto. Mas a gente vai com jeitinho e o exemplo também. E como é que você lida assim? A gente vê que você fala muito dele, do apoio dele, né? Ele tem uma importância ímpar, ele, sua mãe, você é muito família, né? Pelo que mostra. Sim. Uhum. E como é que você concilia a vida profissional com a pessoal? Porque a gente termina se expondo muito em rede social, né? Com certeza. É a minha vida pessoal e a minha vida profissional, na verdade, elas se fundem, né? Porque o que eu mostro na rede social é a minha vida pessoal. Eu mostro minha casa, eu mostro onde eu vivo, eu mostro as pessoas que eu convivo, é claro, dentro de certos limites, né? Mas elas se fundem. Então, para mim, não é um problema isso. Na verdade, é gostoso. As minhas seguidoras, elas se sentem de casa. E eu tenho em casa um marido que me apoia muito. O Serginho, eu falo, eu ressalto, nada que eu construí na minha vida, eu construí sozinha. Nós construímos tudo isso. E foi sempre desde o início, com o apoio dele. Ele é mais do que meu marido, ele é o meu porto seguro, ele é meu braço direito e ele é meu sócio. Então, tudo é muito discutido, tudo é muito questionado entre nós dois, tudo é muito planejado. É fácil, eu não vejo dificuldade nenhuma em conciliar as duas coisas. Na verdade, elas se fundem de uma forma que a gente não consegue nem falar, não, isso é profissional, isso é só nós dois, é a nossa vida. A gente mesmo tem vontade de compartilhar com as pessoas o que a gente vive, porque a gente acredita muito no amor, muito no casamento, sabe? Então, eu acredito que compartilhar isso inspira as pessoas. Com certeza. Mas já teve algum momento que você teve um posicionamento, seja por política ou uma outra coisa que que te causou alguma polêmica que você se arrependeu de ter falado? Não, na verdade, eu tenho um posicionamento que algumas questões eu prefiro não expor na rede social, Carol. Eu não tenho conhecimento para poder falar sobre isso, sabe? Então, eu prefiro não falar. Melhor mesmo, a gente fica mais tranquila, né? Eu não tenho, tem que ter muita saúde mental e coragem hoje em dia para falar sobre isso na rede social. E eu acho que a pessoa tem que ter um conhecimento sobre aquilo, sabe? Quando a gente vai falar, quando eu comecei meu Instagram, Carol, eu queria falar sobre saúde no comecinho. E era o que eu sabia falar. Só que da mesma forma que eu sabia e eu queria, eu não era uma profissional da área. Então, tudo que eu abordava no Instagram, qualquer assunto que fosse uma dieta, que fosse um exercício, eu pedia para um nutricionista, o que me acompanhava na época, para o meu personal. Então, tudo era visto, revisto e assinado por eles. Porque eu não tinha o conhecimento para falar sobre aquilo, mas eles tinham. E sobre determinados assuntos na rede social, eu não tenho o conhecimento necessário para falar sobre isso, para influenciar, porque eu tenho noção do meu poder com a minha palavra. Eu falar, eu penso assim, ou eu penso assado, mas sem um conhecimento específico sobre o assunto, é muito grave. Verdade. E qual foi o momento mais desafiador para você? Até hoje na rede social, Uhum. A gente vê que você passou por mudança, né? Você foi morar só com 17 anos, depois você saiu de BH, né? Tiveram vários. Carol, eu acho que na minha carreira, eu não, do fundo do meu coração, eu não consigo te falar assim, esse momento foi desafiador.
as coisas aconteceram de uma forma muito orgânica, muito natural. E Serginho e eu, a gente agradece muito, sabe? A gente é muito o que a gente vive para o bem. Todos os dias a gente tenta fazer o bem, expor o bem, falar coisas boas. Eu acredito muito que isso volta para a gente. Então, eu não tive nunca que lidar com um hater, lidar com polêmica, porque eu não gosto de polêmica, eu não quero me envolver em polêmica. Isso não é ser perfeita, mas é seguir os princípios e a educação que meus pais me deram. Não é esse tipo de coisa que eu quero atrair para mim, sabe? Por mais que a gente saiba que polêmica engaja, que polêmica dá views, que polêmica isso, polêmica aquilo. Eu não quero o meu nome envolvido nisso. Então, eu nunca tive que lidar com uma situação dessa. Mas se eu for falar o que foi o desafiador na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi perder meu pai. Eu perdi meu pai um mês antes de me casar, no começo do Instagram, e foi um momento difícil, mas que também me fortaleceu muito, porque eu tive que aprender a viver pela minha mãe, a ser forte por ela. Eu entendo, eu também perdi meu pai, eu acho que é uma das maiores dores que a gente passa, né, na vida. E assim, Sim, se eu não tenho filho, porque dizem que pior só é perder um é, filho. eu não faço nem ideia, nem ideia. E filhos estão no plano? Já que a gente falou, Então, eu estou fugindo um pouquinho, porque um assunto puxa o outro, né? sim, não, estão nos planos, sim. Serginho e eu, a gente fez 7 anos, vai fazer 7 anos de casado, 10 anos que a gente está junto já. E, assim, os filhos sempre estiveram nos planos, mas a gente só foi adiando, 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 por questões profissionais e questões pessoais também. Serginho e eu, desde quando a gente casou, a gente tinha um propósito de ajudar as pessoas que estavam ao nosso redor, nossa família. Minha mãe, os pais dele, as irmãs dele, ajudar as pessoas para que depois a gente pudesse construir e aumentar a nossa família. E agora no Dia dos Pais, a gente conseguiu, acho que, fazer o que a gente queria, sabe? E agora nós nos mudamos, nosso apartamento está ficando pronto. Eu acho que agora a família começa a ir pro lado aí de aumentar. Coisa boa. E a gente sabe que não existe receita certa, né? Receita para o sucesso, receita para o amor, mas qual é a dica que você daria para manter um relacionamento saudável? Que a gente vê que é um relacionamento realmente com muita cumplicidade, amor, respeito. Olha, eu acho que eu vou falar sobre Serginho e eu. Nós temos uma amizade e um diálogo muito forte. Ele é meu melhor amigo. Ele é a pessoa para quem eu tenho vontade de contar tudo, a pessoa para quem eu tenho vontade de compartilhar tudo. E da mesma forma, ele comigo. Então, assim, qualquer coisa que acontece na nossa vida, qualquer coisa que acontece no nosso dia a dia, a gente tem muito diálogo. Se a gente discorda de alguma coisa, a gente conversa. O diálogo sempre foi a base. Porque eu acho que casais que se juntam e não têm esse diálogo, às vezes um não sabe o trabalho do outro, um não sabe quanto que o outro ganha, um não sabe a dificuldade que o outro está passando, um não sabe o sofrimento do outro, a dor do outro, a educação do outro. Uma hora ou outra, isso vai entrar em conflito e se não tiver o diálogo, não vai ter como resolver. Eu vejo muitos casais que às vezes a esposa fala assim, mas eu não sei nada, eu não sei. E aí o homem às vezes está passando por uma dificuldade financeira, ele não está conseguindo manter a casa, e ele não fala com a esposa não sabe o que está acontecendo, aí ela já começa a implicar com ele porque ele está nervoso, e ele fala, mas ela também sobe cobra, e sabe aquela coisa que vai virando uma bola de neve? Então eu acredito muito que a amizade e o diálogo são base para um relacionamento. Você acha que, né, quando as pessoas se fecham, que não se mostram para o companheiro, para a pessoa que está se relacionando, é com medo de se mostrar vulnerável? Você está na rede social e, de uma certa forma, você também se torna vulnerável, né? Sim, sim, eu tenho consciência de que tudo que eu falo pode, de certa forma, voltar contra mim. Às vezes a gente fala coisas que na nossa cabeça são normais, ou na nossa criação é normal, e o outro lado, quando escuta,
escuta de uma forma totalmente diferente. E estamos vulneráveis a isso. Mas eu acho que pode ser sim, mas eu acho que também vai muito da educação, sabe? Todos nós somos educados, cada um de uma maneira. Existem pessoas que foram educadas a vida inteira sem conversa em casa. Então, elas não sabem dialogar. E o casamento, na minha opinião, eu sempre falo isso, a gente não casa com a pessoa que a gente sonhou, com a pessoa perfeita. A gente casa com uma pessoa que a gente ama. E o tempo vai, se as pessoas estiverem dispostas, o tempo vai mudando as pessoas. O Serginho que eu casei há 7 anos atrás não é o Serginho de hoje. Ele é uma pessoa muito melhor. Eu tenho certeza que eu também sou uma pessoa melhor para ele. Porque nós fomos nos adaptando. Eu não era essa pessoa que sabia conversar tanto há 7 anos atrás. Hoje eu sei. Ele, da mesma forma. Ele, quando a gente tinha uma discussão, ele tinha que ficar pelo menos 2 dias sem falar comigo. Hoje em dia, em 15 minutos, a gente já resolve. Entendeu? Eu acho que a educação entra muito nisso, não só a insegurança. Faz todo sentido, né? E as famílias estão cada vez mais, as pessoas, o ser humano está cada vez mais egoísta. Antigamente eram famílias enormes que sentavam à mesa, que tinham que conviver. Hoje em dia se tem muito só um filho, né? Cada um no seu quarto. Sim. Eu acho que isso dificulta muito os relacionamentos. Eu acho que é um desafio, mas a gente tem que. Carol, todos os dias eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas. Assim, Serginho, a gente conversa muito de como a gente vai educar nossos filhos. E desde quando eu me casei com o Serginho, eu falei, amor, eu vou te pedir uma coisa no nosso casamento. Não sei se vai ser o café da manhã, não sei se vai ser o almoço, não sei se vai ser o jantar. Mas eu quero que a gente tenha uma refeição juntos. Porque é na mesa, ali, ó, que Jesus não sentava à mesa. Eu acho que é na mesa que a gente conversa, que a gente dialoga, que a gente conta como foi o dia. É na mesa que a gente tem momentos, um olhando no olhar do outro, deixando o celular um pouquinho de lado. E as pessoas estão deixando isso de lado. Eu sei que a vida das pessoas é muito corrida, é um privilégio poder almoçar com meu marido em casa. Eu sei, assim, eu tenho consciência de quão privilegiada eu sou, mas que não seja uma refeição inteira, que não seja todos os dias, mas criar momentos. As pessoas estão, eu acho que, muito deixando a família de lado, sabe? O ser humano está até com dificuldade de ter atenção, né? Diz que antigamente a gente tinha 7 segundos para chamar atenção, hoje em dia 3. E o tempo também É. de ter atenção está diminuindo. A gente vê, Juju, que tem surgido muitas redes sociais, né? Uhum. TikTok, podcast. Você acha que quem trabalha com isso tem que se adaptar às novas redes ou que vão surgir novas pessoas para cada rede? Carol, eu acredito que a maioria dos influenciadores, elas podem se adaptar a novas redes sociais, a novas mídias sociais. Porque o real influenciador, na minha opinião, ele é aquele que influencia pelo seu conteúdo. E não importa a plataforma. Se ele tem conteúdo que influencia, ele vai influenciar. Mas é claro que novas plataformas lançam novos nomes no mercado, que se adequam melhor não só ao público daquela plataforma, mas a forma como utilizar essa plataforma, isso é inegável. Por exemplo, o TikTok. A gente sabe que quando o TikTok começou, ele atingia um público mais jovem. Hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, abrange todo mundo. E, obviamente, nomes jovens foram lançados ao mercado e eles tiveram mais espaço nessa plataforma. Mas eu acho que a capacidade de adaptação do influenciador, no meu ponto de vista, ela está diretamente ligada à qualidade de conteúdo e à vontade de fazer acontecer. Por exemplo, hoje em dia você pega um perfil de um influenciador grande, seja no Instagram no caso, e você olhar o feed dele, é difícil você não encontrar um vídeo, porque ele se adaptou e ele tem que se adaptar. O mundo, ó, é novo, a forma de consumo é nova, o consumidor é novo, então a gente tem sim que se adaptar. Mas a gente tem que querer isso. Eu acho que quando ele não quer, ele fica estático. Se você quer e você tem conteúdo, você se adapta. Faz sentido, verdade.
Acho que o influenciador, ele humaniza muito as marcas, né? Você Sim, acha que isso é indispensável hoje em dia nas grandes empresas? eu tenho certeza que sim. O influenciador, ele não só humaniza, mas ele traz uma conexão entre o consumidor final e a marca. É uma conexão de confiança, uma conexão de credibilidade e de aquela coisa assim, sabe? O consumidor ele consegue ver alguém que ele confia, alguém que ele se sente amigo, dando aquela dica. Eu acho que é fundamental, sim. E a gente tem visto também muito influenciador, muitas pessoas que estão à frente, né, das redes sociais, tendo crise de ansiedade, burnout. A gente viu que no final do ano passado, a Camila Coutinho desligou, né, das redes sociais, do Instagram. E você já teve algum momento de ansiedade? Já pensou nisso? Carol, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, desde criança. Então, eu sempre fui ansiosa, eu sempre fui muito perfeccionista e o meu perfeccionismo me trazia um pouco de ansiedade, porque é sempre aquela cobrança interna de entregar um trabalho perfeito. E com a rede social, obviamente, isso tomou proporções gigantescas, porque eu me cobro muito, o trabalho tem que ser perfeito, a entrega tem que ser perfeita, e eu ainda me cobro um resultado perfeito. Então, eu sou aquela parceira que eu faço a entrega, por frames eu faço 18, e eu ainda depois mando mensagem, e aí, gostou do resultado? Foi bom? Então, eu tenho essa cobrança muito forte. E, claro, isso causa uma ansiedade. Mas eu nunca cheguei a um burnout ou cheguei a pensar em desativar minha rede social, porque justamente aqui, ó, na hora que eu tô aqui conversando com as minhas seguidoras, eu tenho uma felicidade tão grande, é uma felicidade tão genuína de poder mostrar, de poder compartilhar, de poder conversar, que, de certa forma, ao mesmo tempo que a rede social ela aumenta a minha ansiedade, ela me traz felicidade. E eu lido muito com a ansiedade com o meu estilo de vida. Eu acho que o maior aliado de uma pessoa ansiosa é a rotina, sem dúvida nenhuma. Isso em todas as terapias que eu já fiz, encontrar rotina ajuda muito a pessoa ansiosa. Só que a vida do influenciador, ela é zero rotina. Então, a dificuldade foi encontrar dentro do meu universo sem rotina, uma rotina que me acalmasse. Então, eu tenho meus rituais, tanto matinais quanto noturnos, que me dão tranquilidade para vencer o corre do dia a dia. Eu acordo, eu tenho o meu momento no meu computador que eu leio todos os meus e-mails, eu mesmo faço toda a minha organização, toda a minha agenda, só eu faço. Eu não consigo delegar isso para ninguém, ninguém. É o que a gente chama de barriga encostada no balcão, sabe? Só eu faço isso. E esse momento de manhã, ele me acalma. Eu faço a minha academia também. Prioridade do meu dia não é pela estética hoje em dia, é porque é saúde, mental principalmente. Então, assim, eu só começo o meu dia de trabalho depois que eu tive meu momento. É claro que tem um dia ou outro que esse momento não vai acontecer, mas 99% dos dias ele vai acontecer porque eu me programo para ter essa rotina. E antes de dormir também eu tenho um ritual. E isso tudo me acalma e me dá serenidade e tranquilidade para pauleira do dia a dia. E como foi na pandemia? Porque todo mundo saiu um pouco da rotina, né? Como foi quebrar esse momento? Eu acho que, Carol, os primeiros meses foram muito desafiadores. Os primeiros 2 meses, sabe? 2 a 3 meses, justamente era um misto de emoções, né? A gente era um misto de falta de rotina. Apesar de eu conseguir driblar e criar uma rotina dentro de casa, eu não tinha mais a minha rotina fora. Eu tinha a cobrança de gerar um conteúdo dentro de casa. E aí a gente começa, ai meu Deus, live, isso, aquilo. Então tinha essa cobrança de como criar um conteúdo dentro de casa interessante.
E tinha aquele medo, né? Eu ligava a televisão, era medo, era angústia. Eu ia dormir pensando nas pessoas que estavam perdendo seus familiares, aí começava um chororô. Então, assim, foi um momento de múltiplas emoções. Mas graças a Deus, que eu sempre falo, com a base muito sólida, eu consegui lidar bem, sabe? Com a família, com a conversa, com nos momentos que eu chorava, era meu marido que eu abraçava e ele falava, calma, vai ficar tudo bem. Então, assim, eu acho que é a base sólida. Imagina, a gente vê, sabe, que muita gente parou de treinar. Teve quem focou, né, que tá de parabéns, e muita gente, como eu, parou de treinar. Qual é uma dica que você daria para a pessoa voltar? Que eu acho que às vezes o recomeço ele é mais difícil do que o começo, né? Com certeza, é por isso que eu falei para você, desde os 15 anos eu nunca parei. Porque eu sei que é difícil, mulher. Menina, às vezes eu viajo, pensa. Aí eu fico ali comendo besteira, eu volto para minha rotina, ai, que delícia, mas aí a gente termina de almoçar, já fica com vontade de comer doce, porque ficou comendo doce na viagem. Mas o recomeço, ele é difícil mesmo. Eu acho que, Carol, a gente tem que querer. Querer, e não só para quem vai recomeçar, mas para quem vai começar, eu sempre falo, estabeleçam pequenas metas atingíveis, sabe? Não é, eu vou começar dieta, eu vou começar a fazer academia agora, que eu estava parada, e daqui a um mês eu tenho certeza que eu vou estar assim com o pique da Juju, que eu sigo ela, eu vou estar com a bunda da fulana, com a barriga da ciclana. Não é assim, sabe? Qual que é a minha primeira meta? Ó, minha primeira meta é, em uma semana eu vou conseguir fazer atividade física 3 vezes na semana. É uma pequena meta atingível. E aí, essa conquista no final da semana, ela vai te dar motivação para você continuar na semana seguinte. E aí, ao invés de 3, talvez você vai conseguir fazer 4. E você vai começar a comer um pouquinho mais saudável. Então, estabelecer pequenas metas que não vão te frustrar, mas que vão te motivar. E aí, de pequeno em pequeno, aquilo vai virar um hábito. E assim, eu falo com toda a certeza do mundo. Não existe ninguém que consiga criar o hábito de ser saudável e que queira voltar atrás. Não tem jeito. É Carol, verdade. eu não fico resfriada desde janeiro de 2020. Resfriada, não tenho resfriado. E olha que a gente passou por uma pandemia. É verdade. Não, E vai eu ser. sei, eu falo assim, hoje eu tava conversando com o meu nutricionista, com a Luciana, eu falei, Lu, a gente estava conversando sobre a rainha, né? Sobre a saúde dela, que ela morreu. Aí eu falei do meu avô, que morreu com 103 anos, assim, desligou, morreu, não tinha nada. Aí ele falou: sua mãe vai ser assim, você vai ser assim. E eu falei: eu tenho certeza, porque desde o dia que eu sentei na sua mesa, e olha que eu já era uma pessoa super saudável. Falei assim: Lu, desde o dia que eu sentei na sua mesa, eu nunca mais tive um nariz entupido. Não tem como não amar isso. Você acordar todos os dias com uma vontade de, nó, que vontade de viver. Sabe, eu acho que quem tem a oportunidade de transformar isso em hábito não vai querer mudar. Eu acho que tanto repercute na saúde física como na emocional, né? A gente está no setembro amarelo e a Exatamente. gente vê o índice de suicídio. E quantas pessoas não estão em depressão? E, assim, a gente pesquisando sobre isso para poder abordar até profissionalmente na Invoga, né? A gente vê que tem a orientação sempre da prática de atividade física. Foi o que eu te falei, Carol, como eu lido com a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu nunca tomei um remédio para ansiedade. Eu lido como? Com hábitos saudáveis. É o meu momento de manhã, é minha prática de atividade física, é o meu ritual do sono à noite, que me faz dormir super bem. São hábitos saudáveis que me preparam emocionalmente e fisicamente para ter serenidade durante o dia. E a gente vê também a sua ligação com a Rauma, né? Você, acho que começou trabalhando para a marca Foi e hoje em dia você é sócia. Quer contar um pouquinho desse seu lado empreendedora, como foi que tudo aconteceu? uma honra para mim. Sorrisão, orgulhosa. Carol, em 2015, não, 2017, gente, eu já tô ficando até doidinha. 2017, ó, 5 anos. A Raoma, os nossos sócios, né? A Iana e o Thiago, eles me procuraram para divulgar um produto.
que no caso não era a Raoma. Eles tinham um empório saudável na cidade de Divinópolis, no interior de Minas, e tudo que eles falavam assim, Juju, tudo que você divulga, as pessoas compram. É como se o que você tocasse virasse ouro. Então, eu quero que você divulgue o meu produto congelado. Eles tinham um produto congelado. Aí, me contrataram para divulgar esse produto congelado. Só que assim que a gente fechou o contrato, a irmã do Serginho, ela tinha uma franquia de produtos congelados. Ela ligou pro Serginho e falou assim, Serginho, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que a Juju divulgue a minha empresa. E aí a gente, foi a única vez e primeira, a gente teve que desfazer um contrato. Fizemos o contrato, daí há 2, 3 meses, a Iana me apareceu com um bombom e falou, olha, eu criei esse bombom porque eu quero que a Juju divulgue. Se ela não pode produto congelado, tudo bem, não vai ser ele, mas esse bombom aqui, ó. Na hora que eu comi, Carol, o bombom, e assim, eu sou uma pessoa alucinada por doce. E apesar de todos os meus hábitos saudáveis, a única coisa que eu não encontrava que me satisfazia era o doce. Era o único ponto que eu falava assim, não tem jeito, eu amo doce. Quando eu comi o Raoma a primeira vez, eu não acreditei no que eu estava comendo. Foi sabe amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. E aí a gente fechou o contrato, eu divulguei, eu acho que 3, 4 meses, 5 meses, não sei. A gente tinha aí o Serginho ligou para eles, sem conhecer eles. Fez uma proposta de compra da empresa, no caso, sociedade, né? E eles, sem conhecer a gente fechou essa parceria, essa sociedade. No início era fugiu o nome. Enfim, mas daí começou a sociedade, 5 anos já, e a gente entrou na empresa, Serginho e eu, desde que eu pudesse reformular tudo, criar uma nova Raoma, uma nova imagem da Raoma, um posicionamento diferente, e estamos aí. Graças a Deus, a Raoma tem 5 anos, ainda é um bebê, tem muito para crescer, mas estamos muito felizes com a marca e com os produtos. Assim, é uma marca que, unanimidade. Não existe ninguém que não come e não fala, meu Deus, o que que é isso? Eu acho que aquilo que eu senti a primeira vez que eu comi Raoma, todo mundo sente. Você já comeu? Ai, adoro, é uma delícia mesmo, Não parabéns. é? É. É difícil até de acreditar que sejam insumos tão saudáveis, Isso. né? É isso. E eu sou extremamente chata, sabe? Então, assim, tudo passa pelo meu crivo. Tudo, tudo, tudo. Sou eu que faço os testes. Nossa, quando chega teste aqui em casa, sou eu que faço o primeiro teste. Depois, lógico, vai para testes mais técnicos. Mas todos os ingredientes passam pelo meu crivo. Nada que tem ali não seriam coisas que eu não seria uma consumidora. E até ficar perfeito, porque eu sou muito perfeccionista. Então, a gente está muito feliz. E é só o começo, porque os projetos da Rauma são muito grandes. Além do chocolate, você pretende crescer para outros biscoitos, outras linhas, proteína? É o limite, não posso contar. Bom, então. Você começou, assim, usou muitas redes sociais no começo para vender não, né? Para falar sobre seu estilo de vida. E a gente vê que a sua narrativa, ela é tão boa que expandiu bastante. Você hoje trabalha com mercado de luxo, né? Mostra as viagens. Uhum. Como foi isso? Você acha que realmente é do storytelling, alguma coisa desse tipo? Seu perfeccionismo, né? Deve ter ajudado muito. Carol, na verdade, quando eu comecei na rede social, foi de uma forma muito orgânica. Eu tinha muita vontade de compartilhar aquilo que eu vivia, compartilhar a saúde, compartilhar o bem. Porque cada pessoa que a gente consegue incentivar para o bem, isso volta para a gente. E isso não tem preço. Só que o Instagram nasceu numa viagem. Eu estava 1 mês nos Estados Unidos. Viajar sempre fez parte, por exemplo, da minha vida, da minha rotina. Serginho e eu sempre viajamos muito.
Então, as viagens, elas já aconteciam. E apesar da minha narrativa ter, no início, ser muito focada nesse lifestyle saudável, no fitness, né, como dizia na época, as pessoas tinham muito interesse. Eu mostrava, às vezes, alguma coisa sobre o assunto, mas a pessoa perguntava, mas e essa roupa que você usou para jantar ontem? Então, a narrativa foi mudando porque o público queria saber de tudo. E hoje em dia eu me sinto muito à vontade de abordar todos os ramos. Eu amo moda, eu gosto de falar sobre moda. Inclusive, durante esses 7 anos que eu tenho Instagram, o meu posicionamento na moda mudou muito, porque eu me sinto hoje mais segura para falar sobre esse assunto. É aquilo que eu te falei, eu me sinto segura para falar sobre o que eu sei. Então, hoje em dia eu me sinto mais segura para falar sobre moda, para falar sobre beleza, para falar sobre outros assuntos. E essa narrativa foi mudando de uma forma muito natural. É um storytelling que não é programado, sabe? Ele acontece. Uma coisa que faz parte da sua vida realmente, né? Faz parte e é uma coisa que as pessoas têm curiosidade de saber. Pelo seu perfil de empreendedora, a gente sabe que você está só começando, né? Amém. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Olha, eu não me imagino fazendo outra coisa, porque igual eu te falei, o Instagram no caso hoje, né? Mas a rede social, ela me traz um brilho no olhar muito grande. Carol, eu até estava vendo, alguém me perguntou quando que eu vi assim que eu estava no caminho certo, que eu estava fazendo sucesso. E eu lembro que foi quando eu li um e-mail muito lá atrás de uma seguidora que ela relatava a história dela, a vida dela, e ela falava que ela tinha saído de uma depressão, de um fundo do poço, por minha causa. Eu vi, pronto, aqui eu estou fazendo sucesso, porque meu propósito foi atingido, que é compartilhar o bem, é ajudar as pessoas. Então, eu não me imagino daqui a 10 anos fazendo algo diferente, mas talvez de uma outra forma. Eu amo empreender, então, assim, a Raoma foi o começo, é uma das empresas que hoje eu atuo de forma direta. Eu tenho outras empresas com o Serginho que eu não atuo de forma direta, como eu atuo na Raoma, mas eu, como empreendedora, eu quero sim, daqui a 10 anos, estar à frente ou por trás de grandes projetos, mas sem deixar a rede social de lado, porque eu realmente gosto muito de compartilhar esse poder que, eu acho que poder e dom que Deus me deu de falar e de ajudar, eu não quero deixar ele de lado. Eu sou sua seguidora antiga, né? Já tem um tempinho que eu lhe acompanho. E Que bom! eu já lhe vi algumas vezes falando sobre fé. Como é a sua ligação com a religião? Se ela é seu alicerce? Para quem, assim, não acompanha há tanto Sim, tempo. Carol, eu não, como te falei, eu não falo sobre o que eu não entendo. E eu não tenho propriedade para falar sobre religião. Eu não sei, assim, eu sou católica, né? Fui batizada na igreja católica pelos meus pais, minha mãe é católica, minha família também, mas eu não frequento a igreja, apesar de ir a alguns cultos evangélicos hoje em dia, mas assim, fui em um, fui em outro, acompanho alguns pastores que eu gosto na internet e eu rezo muito. Eu rezo todos os dias, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Na verdade, Serginho e eu, a gente reza junto. Tipo assim, hoje, amor, hoje quem reza? Ah, eu rezo. Ah, hoje eu quero rezar. Então, todos os dias, sem exceção, desde o dia que a gente casou, a gente dá as mãos na cama e a gente reza. A gente agradece pelo dia de hoje, a gente pede proteção, e reza por alguma coisa específica que a gente quer no dia. E quando acorda, a mesma coisa, a gente acorda, dá bom dia e agradece pela oportunidade de estar vivo. Então, assim, eu não tenho uma religião que eu possa te falar, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito muito, muito, muito em Deus.
Hoje em dia, e cada dia mais, eu acredito que as coisas acontecem no tempo de Deus. Eu entrego na mão de Deus todas as minhas dores, todas as minhas aflições, a minha ansiedade. Por exemplo, eu tenho medo de avião. E uma amiga muito querida minha, que é cristã, ela me falou: toda vez que você entrar no avião, que você sentir medo, você vai falar assim: em nome de Jesus, esse medo não pertence ao meu coração. Menina, eu tô voando agora, eu fico: esse medo não me pertence. Tira esse medo do meu coração. E eu sinto uma paz, sabe? Aí eu olho para o céu e vejo, às vezes, abrindo o azul. Eu não sei te explicar, mas eu coloco, sim, nas mãos de Deus, entendo que as coisas são no tempo dele. Não sei qual religião seria, mas eu acredito muito nele e eu tenho muita fé. Eu já vi algumas vezes você falando sobre fé e achei muito bonito. Eu lembro até que você usava um Espírito Santo, não era? Sim, ele me foi furtado, mas eu tinha o Espírito Santo que eu comprei logo quando meu pai faleceu. Então ele tinha um significado muito grande para mim. Mas o Espírito Santo e meu pai tá sempre comigo. Com certeza. Eu entendo, como eu já lhe disse, eu entendo muito a sua dor. Eu passo por isso, né? Eu digo, às vezes parece que estou conversando com meu pai, como se ele estivesse aqui, se até o que ele ia responder. Sim, Né? Quando a gente realmente tem uma conexão. E hoje eu consigo dizer que eu tenho muito mais gratidão do que dor. eu também. Eu tenho muita gratidão à filha que ele educou, aos princípios que eu tenho. Carol, a gente vive num mundo que é muita exibição, é muita falsidade, é muita, enfim, muita coisa. E todos os dias eu agradeço a Deus, a minha mãe e meu pai por todos os princípios, sabe, que eles me passaram. Eu acho que ser humilde, é ter caráter, ter gratidão, isso que leva a gente aonde a gente quer chegar. Que bonito, tão gostoso escutar isso, porque realmente eu sinto às vezes que alguns valores estão se perdendo, né, hoje em dia. E Sim, você mostra isso e vive isso é muito bonito, isso é muito legal de se ver, parabéns. obrigada, agradeço muito. E eu Tem tenho alguma... certeza que você sente o mesmo conforto que eu sinto. Quando a gente lembra lógico que tem vezes que dói um pouquinho mais, né? Existem momentos que dói um pouco mais, mas ele tá aqui. Não, a gente tem que viver, eu digo muito que o que é eterno, ele vive dentro da gente, né? Isso mesmo. É, sobre o sucesso das suas vendas, de tudo que você anuncia, a gente vê que eu já tentei comprar coisa que se esgotou rapidinho. Você atribui isso a quê? Você quer falar um pouquinho disso? Carol, toda parceria que eu faço é uma premissa eu já usar o produto ou eu acreditar muito naquele produto. Então, eu acho que a verdade, ela é o ponto número um para o sucesso de qualquer parceria. Eu divulgar uma coisa na qual eu não acredito, ela pode até ter uma venda, mas ela não vai ter uma recorrência, ela não vai ter uma recompra. E não é isso que a gente quer. Além disso, eu vou perder a minha credibilidade. Então, eu acho que a premissa número um é ter verdade naquilo que a gente fala. A credibilidade de um influenciador é tudo que ele tem. É essa conexão com o meu público que vai me levar onde eu quero chegar. Então, com certeza, a verdade, o meu perfeccionismo que eu falei, eu não consigo fazer nada mais ou menos. Qualquer pessoa que me contrata, que acredita no meu trabalho, muitas vezes ela está investindo todo o recurso, toda a verba de marketing daquela empresa em mim. É uma confiança depositada em mim muito grande. Eu não posso simplesmente fazer aquilo de qualquer jeito. Então, eu gosto, sim, de mostrar com detalhes, de fazer com carinho, de levar todos os meus parceiros para viagens, para que eles possam, sabe, que o cenário mude, que o local mude, que o engajamento mude. Eu acho que é um cuidado com cada parceria. Eu acho que é isso que, sem dúvida nenhuma, faz a gente ter muito sucesso nas vendas. Graças a Deus. E eu gosto de sold out. Com certeza. O fato de você estar fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que a gente sabe que é onde o Brasil, onde tudo acontece. Te trouxe algum problema? A gente trabalha hoje com a Invoga tem uma agência de microinfluenciadores, né? São Uhum. influenciadores com sotaque.
E a gente sentiu, no começo a gente sente um pouquinho de resistência, né? Isso para ti foi algum problema? Você viu alguma dificuldade para... Carol, eu não tive dificuldades, porque eu acho que o mineiro, ele é bem aceito, sabe? É uma coisinha gostosa, um sotaquezinho mineiro, o jeitinho mineiro. Então, ao mesmo tempo que não estar no eixo Rio-São Paulo pode, às vezes, um trabalho você pode perder, óbvio. É aquela coisa que não é visto, não é lembrado. Se você não está ali naquele meio sendo visto, você pode sim não ser lembrado para um trabalho. Ou você pode não estar ali no dia de um trabalho que foi fechado em cima da hora. Isso acontece. Mas o jeitinho mineiro, ele é muito bem aceito. Então, eu nunca tive mesmo dificuldade por conta de um sotaque ou por conta de onde eu morava. Pelo contrário, sempre fui muito bem aceita. Hoje, eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo desde novembro do ano passado e é inegável. Eu mudei para São Paulo por isso. É inegável que aqui tudo acontece. Então, assim, as portas se abrem. Porque aqui tudo acontece. Por mais que o nosso trabalho seja digital, é no relacionamento físico que as coisas realmente acontecem. Mas nunca tive problema, não, por ser mineira. Acho que o mercado nacional está se abrindo mais, né? Até os micro-influenciadores que têm sotaque, regionalizados, Sim, né? e esses micro-influenciadores, meu ponto de vista agora como empreendedora, porque a gente na Raoma está 100% ligado aos micros e aos nichos que eles atingem. Eles se conectam de uma forma única com o local. Então, eles são muito importantes, muito mesmo. Ali, localizado, é o micro-influenciador que vai fazer a diferença. Tem algo que você queira acrescentar, que você queira falar? Eu adorei a matéria, de verdade. É gostoso quando a gente sente uma sinergia com quem está entrevistando a gente. Gostei Ai, muito de você, foi um prazer. obrigada, eu sou sua fã, viu? Luciana, há muito tempo. Ah, adorei. Muito obrigada mesmo, viu? E eu estou me Obrigada, seja sentindo Marina. muito feliz. Marina tá aí? Oi, gente, Seja estou Marina. aqui. Tá Oi, bom? você Gente, foi tava, incrível. Ah, eu, você eu, tava eu preciso admitir que eu até fiquei emocionada umas horas, assim, muito bonito vocês falando do pais de vocês, assim, é muito legal quando alguém transforma um momento difícil da vida em algo que, sabe, dá forças para correr. Vai ficar demais. E, Marina, a gente estava conversando aqui, uma hora eu comentei sobre um e-mail que eu li de uma seguidora, e teve outros que eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de receber de pessoas que perderam também familiares, inclusive na pandemia, e as pessoas falavam assim, Juju, quando você fala da forma que você lidou com a morte do seu pai, aquilo me deu tanta força para seguir em frente. E aí eu volto no começo da nossa conversa. Influenciador, gente, não é uma pessoa que vai sair aqui. Ai, oi, meu look do dia, meu cabelo tá super brilhante, eu uso Kerastase. Não é isso. Eu É. acho que o influenciador, ele tem que ter alguma coisa de bom para passar aqui. Seja leveza, seja alegria, seja superação, seja o que for. Mas ele tem que ter conteúdo de qualidade. E verdade, né? E, e verdade. Acho que isso que faz, acho que isso que faz você. Eu expliquei pra Carol, falei, Carol, a Juju é assim, um sucesso, porque é tudo muito verdadeiro. Eu acho que a conexão que você tem, assim, com seus seguidores, a verdade que você passa e o amor, sabe, faz muita diferença. E é isso, você não ficar só no look do dia, realmente mostrar a sua vida e os momentos e como você é grata com os outros, realmente é muito inspirador. Eu, Sim. assim, comecei a consumir. Meus tios moram em Divinópolis, então eu Ah, já então eles comecei moram a. na terra da alma. Eu não sei se eu acho que eles moravam ou moram no mesmo condomínio que os meus tios moram. Eram vizinhos, assim. Então eu já conhecia, mas Aham. super fofo, várias coisas, desinchar. E assim, nunca foi sempre de uma maneira tão natural, assim, que falei, gente, a Ju tá falando, é bom, entendeu? Porque ela tem verdade.
e o jeito que você coloca, né, esses produtos no seu dia a dia, realmente, sabe, isso faz muita diferença quando a gente está vendo um influenciador, sabe? Eu acho que E o além do storytelling... produto é tudo o que ele te proporciona, né? Essa vontade de Sim, ver, essa sim. disposição, isso faz muita diferença, né? Quando você está lá no Instagram vendo alguém falando, né? Eu confesso que A eu Carol fiz perguntou do exatamente storytelling. por conta disso. E tentei O quê? marcar. Desculpa. Eu comprei Desejar justamente por sua causa e tentei marcar com um coach Bueno, mas não consegui, infelizmente. Ah, pois é. Mas agora você tem o Luciano aí, meu filho, melhor ainda. Mas mais difícil. Eu sei, eu também já tentei. Ai, hoje eu tava lá, eu tava... Dispersa. Hã? Eu passei uns 3 anos meio dispersa, pandemia, um monte de coisa. Mas eu tenho certeza que depois dessa nossa entrevista, hoje você vai fazer higiene do sono, você vai tomar um chazinho se estiver em casa. Amanhã você vai acordar com uma gratidão pela vida e você vai levantar e você vai falar: hoje eu vou voltar a ser quem eu era. Combinado, Carol? Olha, nós trata aqui, hein? A Marina tá de prova, ó. Eu vou perguntar depois. Olha. Pergunta para mim. Não, com certeza. E assim, eu acho que o influenciador ele entra na casa da gente, né? Assim Sim? como vocês permitem que a gente entre também na sua casa. Então, realmente tem que ter uma conexão. E eu sinto essa conexão. No dia do aniversário do seu pai, eu me identifico, que assim, é aquele dia nostálgico para mim. Mas, como a gente já disse, eu agradeço muito mais. Eu sou muito feliz por ter tido um pai tão maravilhoso. Não é que a gente não sinta, dói. Mas, Dói, mas é assim, é aquilo. especial. E a dor é um egoísmo nosso, né? Por mais que somos humanos, mas a dor é um egoísmo nosso. Aquilo que eu te falei de colocar sempre na mão de Deus, eu penso assim, Deus levou meu pai porque talvez ele fosse estar sofrendo aqui agora. Então ele levou para um lugar melhor. Eu não quero meu pai sofrendo. Com certeza Deus fez isso que era o melhor para ele. Também acredito nisso. Até porque eu também já ter tido problema de saúde, já ter sofrido em hospital, eu sei o quanto é doloroso. E, assim, eu jamais ia querer ver o meu naquela condição. É isso. Obrigada, menina. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Obrigada a você. Ó, um beijo. Muito Beijo, obrigada, Carol. Marina, beijo. obrigada, viu? Beijo. Obrigada a vocês. Desculpa mais uma vez a demora, gente, para conseguir essa entrevista. E Marina, não me mata, porque eu sou a pior pessoa do mundo no WhatsApp. Imagina, gente. Valeu a Ah, pena, eu nunca respondo ela. Eu chamo o valeu a pena Serginho. toda espera, viu? Se eu tiver que esperar de novo, eu espero. Obrigada, Mas é viu, mais muita uma vez. correria. É Boa muita correria noite. mesmo. Boa noite, gente. Beijo. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau.